Bom, gente, vamos continuar aqui. E aí a gente estava vendo as curvas de indiferença é, especiais, mas o normal é ter aquela curva de indiferença negativamente inclinada, redondinha, né, com a concavidade virada para a origem, né? É, e temos aí as curvas de indiferença especiais e uma que é importante, que normalmente é desconsiderada aí na teoria econômica, é a famosa curva de indiferença mal comportada, né? O que seria a curva de indiferença mal comportada? É que ela fica mudando a inclinação, né? É, da, muda a inclinação da curva de indiferença em diferentes pontos, né? Então, por exemplo, no ponto a TMS é negativamente inclinada, como normal, né? Parece uma curva deformada, né? É, tem essa parte redonda aí dentro virado, é, entrando, se afastando da origem, né? No ponto A TMS é negativamente inclinada. No ponto B, a TMS já seria positivamente inclinada. Aí, como a gente acabou de ver, uma TMS negativamente inclinada significa que são dois bens. O consumidor está disposto a abrir mão do bem Y se ele receber mais do X, de forma a se manter no mesmo nível de alteração. Só que ele vai fazendo essa mudança de Y para X e percorrendo sua curva de indiferença, até que ele chega no momento que a curva de indiferença se torna positivamente inclinada, né? Ou seja, um dos dois bens se torna um bem male, né? Aí é que se entender, isso pode existir no mundo real. Você consome uma certa coisa, você gosta, tudo bem, mas na medida que você vai consumindo, é, talvez essa coisa se torne algo ruim para você, além do que seu padrão de satisfação pode mudar. Mas você veja bem, é, mudando a inclinação indo de A para B, normalmente essa curva é desconsiderada da teoria econômica, mas não porque ela não exista no mundo real. Uma situação assim pode ocorrer no mundo real, mas nem tanto do jeito que eu estou botando aí, do jeito que eu estou mostrando. Mas normalmente se desconsidera isso na teoria, né? A curva é bem comportada, é redondinha, ela é sempre decrescente, a TMS é sempre crescente, né? Em módulo crescente, ela não dá essa mudança de inclinação da TMS. Isso pode ocorrer no mundo real, mas na teoria é desconsiderado. Só que mesmo que ocorra no mundo real, essa curva aí é muito mal comportada. Por quê? Porque você tem um bem que o consumidor quer, ele vai consumindo mais, abrindo mão de outro, ok. Mas até que chega um momento que um dos bens se torna um male. Só que aí o bem se torna, o bem que virou male virou bem de novo, né? Na medida que ele vai percorrendo a curva de indiferença, vai do ponto A, vai para o B, um dos bens virou male, só que continua do ponto B para o C, volta a ser um bem. E aí, percorrendo a curva de indiferença, chega num ponto como o D, onde de novo um dos bens se torna um male. Ou seja, as coisas não vão mudando, né? Você pode gostar de uma coisa e essa coisa se tornar um male para você, ok. Só que o padrão de preferência das pessoas não fica mudando assim tão loucamente, né? Ainda mais considerando apenas a variação da quantidade demandada. Se você está consumindo muito, essa coisa passou a ser ruim, então ela fica ruim. Não é que ela volta a ser bom e depois volta a ser ruim, e ainda vamos para o ponto E, né? Onde os dois bens voltam a ser bens propriamente dito. O consumidor está disposto a trocar um pelo outro, de tal forma a manter o nível de satisfação inalterado, né? Então, no ponto A, está tudo normal. A gente vai do A para o B. Um dos bens se torna um male. Do B para o C, os dois bens voltam a ser normalmente benquistos pelo consumidor. Do ponto C para o D, um dos bens volta a ser um male. E do D para o E, do ponto D para o ponto E, os dois bens voltam a ser benquisto. O consumidor volta a querer os dois bens. As coisas não mudam desse jeito, né? Esse tipo de curva de indiferença é considerada mal comportada e é desconsiderada na teoria econômica, né? Além do que, a gente poderia fazer certas análises, né? A cesta E é uma cesta benquista, mas se você traçar uma linha vertical passando pela cesta E e uma linha horizontal passando pela cesta também pela cesta E de elefante,
a gente tem o quê? Que D e C são preferíveis a E, porque está acima e à direita da sexta E. Então isso não tem cabimento também. Outra forma de você ver que uma curva como essa tá errada, né? É possível que você vá que um bem se torne um male, mas aí toda a sua curva de indiferença é alterada, né? Eu falei que você pode ir do A para o B e isso é normal. Não, o normal é mudar toda a sua curva de indiferença, né? Uma curva de indiferença como essa é algo que não existe, nem é desconsiderado na teoria econômica e não existe no mundo real, né? Você pode ter um bem que você gosta e deixa de gostar e passa a ser um male. Então toda a sua curva de indiferença vai mudar de inclinação, tá certo? Então temos aí uma curva de indiferença mal comportada que vamos desconsiderar que ela existe. E aí, a respeito dessa tudo que a gente falou até agora, vamos fazer uns exercícios, né, que eu botei em prova, e são exercícios mais teóricos, tá? Não vai ter muita matemática não, a matemática a gente vai ver depois. Então esse tipo de exercício é para ser aproveitado, né? Então vamos ver aí uma questão que eu botei numa prova de 2016 e está lá: a respeito da função utilidade do consumidor, marque a resposta correta. Um consumidor racional é aquele que rejeita os bens danosos à sua própria saúde, né? Aí tem a concepção de racionalidade, né? E a gente já viu que racionalidade nada mais é que consistência. E as pessoas desejam uma vida melhor, e uma vida melhor é algo subjetivo. Então diferentes pessoas têm diferentes desejos e não há que se fazer menção aos desejos das pessoas. O que interessa é se elas adotam o caminho mais fácil, simples, prático para alcançar seus desejos, né? Esse aqui é um consumidor racional. Então essa questão está errada, não tem nada que ver. Muita gente, né, gosta de torcer o conceito de racional para fazer valer uma ideia dessa, né? Ah, o consumidor está consumindo algo que é ruim para ele porque ele é irracional. Não, ele é racional, ele quer consumir algo que é ruim. O sujeito quer fumar, ele quer tomar cerveja, ele quer comer e beber e usar coisas que são danosas porque, por um lado, danifica, prejudica o organismo, mas de outro lado gera a ele certas sensações que ele gosta, mas é a opinião dele, né? Então letra A está errado. Letra B, drogas ilícitas são um male. Um male, a gente acabou de falar o que é. Male é aquilo que traz um malefício ao consumidor, sendo que é malefício na opinião dele, é coisa que ele não gosta, ele não quer. Então, se certas pessoas querem usar droga, é para essas pessoas que querem usar drogas ilícitas, né? É difícil falar de droga, né? Droga ilícita, droga sintética, droga... né? Existem diversas drogas, algumas são permitidas e outras não. E existem drogas que são benéficas ao organismo que também são proibidas, né? Ou ainda não foram autorizadas. Então essa ideia de ilícito aí é que é meio estranho. Mas enfim, o objetivo de falar droga ilícita todo mundo meio que entendeu, né? De repente eu estou complicando a ideia, mas droga ilícita é maconha, cocaína, né? Mas existem várias drogas por aí que são drogas medicinais e que são proibidas também, né? De qualquer forma, droga ilícita são um male. Não tem nada a ver. Male é aquilo que o consumidor não gosta. De fato, para certas pessoas que não gostam de drogas, especialmente essas aí que eu citei, para elas tais drogas são um male. Mas para as pessoas que desejam essas drogas, então, essas drogas, os efeitos dessas drogas, então tais drogas não são um male, né? É danoso ao organismo, mas na opinião dele não é um male, é um bem que ele deseja, tá? Então, A e B, errado. Letra C, se X e Y são bens consumidos por um consumidor e um deles for um male, então a taxa marginal de substituição entre X e Y é, em valor absoluto, positiva. Tá certo. Então, letra C parece que é a correta, né? Na realidade, não só em valor absoluto, como em qualquer valor. O valor absoluto é a ideia do módulo, né? Você tem menos 3 em módulo é igual a 3. Você está desconsiderando o sinal negativo. Quando fala valor absoluto, está desconsiderando o sinal negativo que tem na frente do número, né? E como a gente viu, para bens males,
é um bem que se você tiver, você está pior, então para manter o mesmo nível de satisfação, você tem que ter mais do bem que você deseja. Então ΔY sobre ΔX, que é a taxa marginal de substituição, vai ser um valor positivo. Então, tá certo, letra C. Mas aí só para... Vai que a questão tem outra certa. Se tiver dois itens certos, eu cancelo a questão, né? Mas então, item D. A curva de indiferença representa o nível de utilidade alcançado por um consumidor ao consumir uma determinada combinação de bens. Não, errado. A curva de indiferença é o nível de utilidade alcançado por é o conjunto de combinações de bens que gera ao consumidor o mesmo nível de utilidade. Então você tem diversas combinações de bens, não é uma determinada combinação de bens. Você até pode pegar uma determinada combinação de bens como referência, mas tem outras combinações que podem ser comparadas a ela, né? E a curva de indiferença é o conjunto de todas as combinações que são indiferentes a essa determinada combinação de bens que você selecionou, né? Então, letra D está errado. Aí, letra E, a taxa marginal de substituição em módulo é sempre decrescente? Não, porque tem os bens que são males, né? E a taxa marginal de substituição pode ser crescente, né? Quanto mais você recebe do bem que você não quer, cada vez pior você vai estar, e daí que você vai precisar de quantidades cada vez maiores, né? Desproporcionalmente maiores dos bens que você deseja, né? Então não, tá errado. Então a questão certa o item certo é C, tá bom? Aí vamos ver outro caso. Aí, a respeito das preferências, na prova 2017, a respeito das preferências do consumidor, marque a alternativa correta. A utilidade marginal é sempre decrescente. Aí eu dei o caso lá do couvert no restaurante, né? Você vai comendo um pouquinho de comida e isso vai abrindo seu apetite. Então, cada nova bocada que você dá ali no couvert vai aumentando a sua utilidade, mas isso até uma certa quantidade consumida, né? Depois a utilidade marginal se torna decrescente normalmente, só que a utilidade marginal é sempre decrescente? Não, ela pode ser crescente. Então, item A, errado, falso. Item B, a utilidade total de um consumidor ao consumir um bem que ele deseja é sempre crescente. E aí, no caso lá dos alimentos e bebidas que eu mostrei, não, né? Primeiro, é subjetivo. Segundo, você pode ter um consumidor, como eu falei, dos bens males, na outra questão, você pode ter um consumidor que consome um certo bem, mas ele passa a consumir muito e ele passa a ficar passa a enjoar, ele não gosta mais do bem. É possível que ocorra isso. Além do que, você pode comer muita comida no restaurante, chega um momento que consumir mais comida, você está ganhando satisfação com isso, utilidade, mas chega um momento que você está empanturrado de comida, comer mais vai reduzir sua utilidade total. Então, a utilidade total de consumidor ao consumir um bem que ele deseja é sempre crescente? Não, falso. É claro que é exceção à regra, né? Normalmente, quanto mais carro você tem, dado que você gosta de carro, melhor, né? Normalmente. Mas, enfim, tem gente que pode mudar a utilidade, né? A utilidade pode ser crescente até certo ponto, a partir daí decrescente. Aí a taxa marginal, então A e B, falso. Letra C, a taxa marginal de substituição é sempre decrescente. De novo, vimos o caso dos bens males, né? Ela pode ser crescente, né? Já vimos na questão anterior. Então, letra C, falso. Letra D, a curva de indiferença representa o nível de utilidade alcançado pelo consumidor ao consumir uma determinada cesta de bens. Já falamos, esse item já caiu na prova na questão anterior, né? Falso. Curva de indiferença é o conjunto de combinações de bens que geram ao consumidor o mesmo nível de satisfação, não o nível de satisfação alcançado ao consumir uma determinada cesta. Então, todas as quatro estão erradas. Letra E, a curva de indiferença pode ser uma reta, mas apenas se a taxa marginal de substituição for constante. Separa, tá junto ali, mas é separado, tá? Vou separar aqui, calma aí. Corrigir aqui, constante, tá lá. Então, a curva de indiferença pode ser uma reta, mas apenas se a taxa marginal de substituição for constante.
Tá certo, esse é o caso dos bens substitutos perfeitos ou imperfeitos, né? A situação que o consumidor pode trocar um bem por outro sempre a mesma taxa. Nesse caso, a curva de indiferença é uma reta. Então, cadê? Ai, meu Deus. Calma aí. Letra E, tá? Certo, tá? E aí, 15 minutos aqui, vamos continuar no próximo vídeo.